Há 17 anos atrás, eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu conheci um amigo muito especial. Me convidaram para um evento e numa reunião de mulheres. E eu não sabia exatamente o que era essa reunião, porque na época eu trabalhava com produtos importados e me chamou a atenção naquele grupo de mulheres que eu poderia fazer vendas, eu poderia estar ali fazendo merchandising, falando do meu produto, como eu trabalhava com produtos de beleza. Então aquilo para mim foi uma forma de eu estar presente naquele evento. E ali me surpreendeu porque tinha uma pessoa falando de um amor que eu não conhecia, falando de uma pessoa que eu não tinha intimidade. E aquela pessoa estava ali na frente falando do seu testemunho, falando coisas que eu jamais pensaria em comentar com alguém. Ela falava da sua vida, dos seus problemas, não escondia aquilo que para o mundo, para os olhos das pessoas, são coisas que você não tem coragem de falar, de uma família desestruturada, convivia com pessoas drogadas, tinha vícios. Então tudo aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a pensar, puxa vida, se ela está falando que ela tinha uma vida extremamente triste, uma vida sem expectativa, uma vida de aparência, se realmente essa pessoa que ela está falando, Jesus Cristo, pode mudar, eu também quero essa mudança na minha vida. Porque naquele dia, naquele evento, apesar de eu estar ali para fazer vendas, na realidade a minha intenção era outra, eu também tinha problemas, né? Eu também escondia na minha alma as rejeições, as tristezas do passado. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, preconceito. As pessoas, a família da minha mãe, ela era de origem italiana e meu pai era de uma família de, como eles dizem no Rio Grande do Sul, bugre, pelo duro, então tinha uma pele mais escura. E eu, quando ia para a colônia, os meus primos, todos eles vinham brincando, diziam, ah, lá vem a negreta. Aquilo me machucava muito, porque eu era mais escura dos netos, dos sobrinhos. Então eu tinha assim, era triste para mim ter que participar das festas do lado da minha mãe. E por outro lado, o casamento deles era um casamento de muitas brigas, era um casamento assim onde muitas vezes eu dizia, meu Deus, eu preferia até que eles se separassem, por incrível que pareça. E eu fui a marca de um casamento falido. A minha mãe me colocou assim, eu sentia como se eu fosse a marca, porque eles casaram, ela casou obrigada naquela época, como diziam, né, porque engravidou. E meus avós não aceitavam o casamento porque meu pai era um homem de cor, eles não participaram do casamento. Meu pai também chegou a duvidar da gravidez da minha mãe, que ele era mesmo o pai. Então, imagina, ela se sentiu rejeitada pela família, pelo homem com o qual ela tinha se entregado e colocado todo o seu amor, e de repente aquele homem rejeitou ela também, duvidando da palavra dela, dos sentimentos dela. E eu vim ao mundo, né, em torno de toda essa história, de toda essa confusão, e eu cresci me sentindo rejeitada, culpada pelo casamento mal sucedido deles. Eu tinha a impressão assim que minha mãe, cada vez que tinha um problema, eu era culpada. Eu não lembro de ela me pegar no colo, de ela me beijar, de ela me tratar bem. Nunca. Nas festas de criança, quando nós tínhamos aquelas festas de escola, ela nunca foi lá ver eu cantar, me assistir, porque a gente fazia todo um trabalho de teatrinho, de músicas. E eu lembro que eu sempre procurava na plateia, se a minha mãe, procurando a minha mãe ali, e ela nunca estava ali. Então aquilo assim gerou uma tristeza, uma revolta dentro de mim, gerou assim um ódio pela minha mãe, porque ela não conversava comigo e ela sempre procurava assim, talvez eu sentia aquilo, talvez não era tanto da cabeça dela, mas eu sempre sentia que eu era a marca do sofrimento dela.
E eu cresci nesse ambiente muito revoltada. Quando eu pude fazer escolhas de sair ou não sair com os meus pais, eu sempre procurei me isolar, não tinha muitas amigas. Se você não confia nos teus pais, na tua família, muito menos você confia nos outros. E por outro lado, meu pai era o meu herói. Meu pai era o que fazia as coisas certas, porque meu pai sempre foi um homem assim que me mimou, me deu muitos presentes. Ele, na minha opinião, assim, ele tentava me comprar com coisas materiais. Então ele sempre que tinha uma briga em casa, no outro dia ele voltava com um presente, me tratava bem, ia nas reuniões de escola. Então tudo isso fez com que o meu pai, para mim, era o meu herói. E minha mãe sempre dizia assim para mim: você não conhece esse homem. Ela falava muito mal do meu pai para mim. E crescendo dessa forma, chegou um momento que um dia ela começou a passar mal, e nós levamos a minha mãe no médico e nós descobrimos que ela estava com um câncer terminal. E para mim foi uma coisa muito difícil, porque ao mesmo tempo que ela era minha mãe, eu fiquei pensando: puxa, mas eu nunca gostei dessa mulher, eu nunca tive orgulho da minha mãe, eu nunca amei a minha mãe, eu não conheço essa mulher. Nós nunca tivemos um diálogo, nós nunca conversamos, eu nunca me abri para ela. E então eu fiquei assim meio que pensando: puxa vida, o que eu faço agora? Como é que eu vou conviver com isso? Mas nesse tempo, sabe, Deus já começou a falar comigo no meu coração, mesmo eu não conhecendo o Deus que eu conheço hoje. De alguma forma eu senti uma necessidade muito grande de cuidá-la. Naquela época eu fazia o segundo grau, o terceiro ano do segundo grau, e eu estudava à noite e eu comecei a cuidar dela durante o dia. Então foram 6 meses onde Deus me deu a oportunidade de tratar minha mãe de uma forma como eu nunca tinha tratado. E pela primeira vez eu ouvi a minha mãe me falar que eu era muito especial, que eu era a única pessoa que sabia cuidar dela. Então aquilo para mim foi um conforto muito grande nesse tempo, porque eu tinha uma necessidade muito grande de ouvir algo bom da minha mãe, eu nunca tinha ouvido. E foi nesse tempo da doença dela, foi nesse tempo que eu pude tocar nela, foi pela primeira vez que a gente sentiu o calor uma da outra, enfim. E ali eu fiquei conflitando muito, porque eu pensava: puxa, eu que achava que meu pai era o certo, ali entrou um conflito muito grande, porque meu pai chegava muitas vezes embriagado para vê-la, ele não tinha nem um pouco assim parecia assim que ele não tinha nenhum amor por ela, ele ia por obrigação no hospital, né? E não dormia com ela, não cuidava dela, sempre com a desculpa do trabalho. E aquilo assim foi me trazendo assim uma culpa muito grande também no meu coração. Puxa vida, eu sempre achei que meu pai era o meu herói, ele era o certo, ele não tratava ela bem porque ela era uma pessoa nervosa, revoltada, murmurava muito, e de repente aquilo ficou um conflito muito grande no meu coração. 6 meses depois, ela faleceu e meu pai logo em seguida casou de novo, e eu me revoltei com isso, porque ele tratava a segunda mulher muito diferente da primeira. E aí eu me senti assim de: puxa vida, por que ele trata tão bem essa mulher e tratava minha mãe tão mal? Eu nunca vi eles dois se beijarem, se abraçarem, um carinho. Era sempre brigas, e com essa mulher ele tinha uma vida muito diferente. E eu decidi sair de casa. Eu decidi fazer a minha vida. Na época eu já estava fazendo faculdade, eu já tinha um trabalho, eu conseguia me sustentar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: era ruim em casa, pior fora. Nesse tempo eu procurei muitas pessoas, eu queria que alguém me amasse. Eu me entreguei a muitos homens, porque eu achava que através da entrega eu conseguiria alguém que me amasse. Eu queria me sentir amada, eu queria me sentir reconhecida, eu queria me sentir: olha, Elisete, você é especial. E eu queria ouvir isso de alguém: você nasceu por algum motivo. E eu me revoltava contra Deus, porque eu ficava pensando: se existe um Deus mesmo, por que esse Deus é tão injusto? Eu achava Deus injusto. E nesse tempo eu conheci o Renato. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer um homem que me amasse tanto, um homem que me respeitasse. No nosso primeiro encontro, por incrível que pareça, eu contei a minha vida para ele. E ele pensou: não quero nem saber dessa louca, essa mulher é louca. Mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas,
Ele faz com que aquilo que a gente muitas vezes pareça loucura, Ele faz com que a gente se una e nós nos unimos em casamento. Fiquei grávida também. Meu filho foi fora do casamento, Júlio César. Eu tenho 2 filhos, Ana Carolina. O Júlio César hoje estuda engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. A minha filha faz medicina na Universidade Federal do Paraná. E eu queria dizer para vocês que há 17 anos atrás, como eu falei, quando eu deixei Jesus Cristo entrar no meu coração, eu pude perdoar o meu passado. Eu pude perdoar tudo aquilo que eu fiz contra mim mesma, me entregando, buscando amor, onde não existia amor. E eu quero dizer para vocês que Deus, eu não acreditava no casamento. Na época que o Renato me pediu em casamento, eu disse para ele que eu não acreditava, que nós podíamos morar junto. Mas de repente, quando eu me vi grávida, eu aceitei. E eu quero dizer para vocês que foi um tempo que Deus me tratou nesses 17 anos, porque eu pensava que eu não poderia ser uma mãe boa, eu não saberia o que dizer para os meus filhos, porque eu não tinha diálogo em casa. E eu pedi para Jesus Cristo: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria para criar os meus filhos, me dê sabedoria para que o meu casamento não seja um casamento falido. Foi o que eu pedi naquele dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E Deus me deu tudo isso e muito mais, além. Eu olho para o meu casamento hoje, eu digo, só o Senhor pode me dar um casamento, um homem que me cuida, que me trata bem, que é cúmplice, que temos diálogos, que o meu filho liga de Florianópolis e diz: ai, mamãe, como eu tenho saudades dos domingos, no almoço a gente ri, a gente se abraça, a gente não tem segredo, a nossa família não tem segredo, nós convivemos muito bem, porque o Senhor um dia entrou na minha casa e fez com que eu tirasse do meu coração toda aquela tristeza, todas as lembranças do passado. Eu lembro delas, mas elas não me machucam mais. E eu pude perdoar a minha mãe. Um dia o Senhor falou: você tem que perdoar o seu passado. E nesse perdão eu sofri dos 15 anos aos 37 anos de síndrome de pânico. Eu fui totalmente curada, porque a síndrome de pânico é a somatização de tristezas, de frustrações, de expectativas negativas. Eu achava que eu não poderia ter um casamento, eu achava que eu não poderia ser uma boa mãe, eu achava que eu não teria condições de ter relacionamentos. E hoje o Senhor me fez outra mulher, uma mulher que tem expectativas, que tem sonhos, que olha para minha casa e diz: Senhor, só o Senhor para fazer tudo isso que o Senhor fez. Era isso que eu queria dizer para vocês, que não existe rejeição, não existe depressão, não existe síndrome de pânico, não existe casamento falido, não existe falta de diálogo com os filhos. Se você tem Jesus no coração, isso tudo pode ser transformado na sua vida. E esse foi o testemunho da Elisete. Se formos analisar rapidamente aquilo que aconteceu na vida dela, nós podemos ver que o problema realmente foi a rejeição, né, da própria vida dela, com a vida da família dela, logo na sua infância. Mas Jesus veio e transformou. Olha só, Jesus veio e transformou. Deus tem poder para transformar e curar uma vida. E para a gente pensar assim, exatamente quem que vai curar ou quem vai fazer alguma coisa é Jesus. Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então assim, Deus tem todo o poder para curar tudo, mas é através do nome de Jesus. Porque se há uma ponte para ser ligada a Deus, é Jesus. Então Jesus não veio e disse assim: existem várias formas para você chegar a Deus e conseguir a cura, a restauração e conseguir a salvação. Não, Jesus disse assim: ó, eu sou o caminho. Então não existe outros caminhos. Jesus é o caminho para tudo. Então se você quer algo na sua vida, se você quer realmente conquistar uma paz, uma alegria plena nessa terra, independente de quem você é, onde você nasceu e quais são os problemas que você tem, lembre-se, o foco é Jesus. Aprenda dele, leia sobre ele, converse com ele, que a sua vida vai mudar. Jesus é cura, Jesus é vida. Somente ele que pode transformar a vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe.